Por que você e eu precisamos de um advogado? Você já parou para pensar e se perguntar por que eu preciso de um advogado? Talvez você nunca precisou de fato de constituir um advogado. Mas me permita uma pergunta. Você se apresentaria a um juiz sem constituir um advogado? Se você entende um pouco de lei, você diz assim: não, claro que não. Se você não entende nada, eu ainda acredito que você já ouviu falar e tem o entendimento de que ninguém se apresenta a um juiz sem o seu advogado. Porque o juiz, ele não vai receber um criminoso, alguém que anda fora da lei, alguém que desobedeceu a lei, seja lei civil, lei penal, seja a lei. Se a pessoa desobedeceu a lei, está andando fora da lei, foi recolhida, está impedida de conviver em sociedade. Existem N situações que fazem com que alguém necessite de um advogado. A pessoa não diz assim: olha, amanhã eu vou pegar um Uber, vou pegar um táxi, um ônibus, vou pegar o meu carro e vou até o juiz e diz assim: seu juiz, senta aqui comigo, vamos conversar porque eu sou inocente. Não. A lei diz que é necessário constituir um advogado, tem que levar um advogado. Então o advogado pega as pendências da pessoa, o problema da pessoa, entende onde ela desobedeceu a lei, onde ela denegriu, onde ela está fora da lei, o crime dela, a desobediência da lei, enfim. E ele cria uma defesa, ele trabalha uma defesa. Então o advogado tem acesso ao juiz para advogar, para representar, para defender aquele que está fora da lei. E com o Senhor Jesus é diferente? Não, não é diferente. Porque você e eu precisamos de Jesus? Porque o ser humano, ele pecou. E ele não tem acesso a Deus sem um advogado. Muitas pessoas dizem assim: não, eu tenho fé em Deus. E Jesus? Não, Jesus é religião. Não. Ninguém tem acesso a Deus sem Jesus. Não sou eu que estou inventando. Não foi a minha igreja que criou isso, inventou isso. Imagina assim. É a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, João 14,6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho que leva a Deus, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele já havia dito: eu sou a porta que dá acesso a Deus. Mas se você já é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem uma palavra específica também, que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 1. O Espírito Santo, usando João, disse: filhinhos meus. Aqui está falando de pessoas que já fizeram de Jesus o seu Senhor, Salvador, advogado, mestre. Ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então tem instrução na palavra de Deus que, quando o Filho de Deus medita nela, ele entende que ali é uma palavra de instrução, de ensino, para que ele não peque. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós necessitamos de Jesus porque ele é o nosso advogado. Mesmo sendo filho de Deus, oramos direto a Deus, temos acesso a Deus, falamos com Deus, temos a liberdade de falar com Deus, mas isso só tornou-se possível, só é possível por causa do advogado. O Senhor Jesus fala em João capítulo 13, 14, 15, 16, ele diz, ali nas palavras de despedida, ele diz que toda oração que fosse feita ao Pai em nome de Jesus, ele iria responder. Nós temos acesso a Deus por causa de Jesus. O Senhor Jesus é o nosso advogado. Não sei se você tem acompanhado o processo que provavelmente
condenará o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho acompanhado, estou acompanhando todas as sessões, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como os demais, eles até podem participar ali do julgamento, mas eles não têm a liberdade, eles não podem se defender sozinhos. Para isso, eles constituem advogado. E eu estava vendo o advogado do ex-presidente Bolsonaro defendendo com veemência e com muito conhecimento bíblico. Perdão, muito conhecimento constitucional. E alguns até com conhecimento bíblico. Ele dizendo assim, olha, não houve o golpe. Porque o preparo, na linguagem técnica dele, se houve ali uma tratativa, um preparo, um desejo, uma fala, isso não é o crime. O crime é quando o crime é executado, quando a coisa é feita, quando a coisa é colocada em prática. Apenas um rascunho ou um desejo ou um verbalizar não é o crime. Então ele está dizendo, o meu cliente não pode ser condenado, senhor juiz. É claro que, se você está acompanhando, você percebeu, os juristas têm mostrado que esse julgamento é mais político do que constitucional. É mais político do que de acordo com a Constituição, de acordo com as leis, de acordo com os códigos, de acordo com a lei constituída. Então, sendo atropeladas todas as etapas, todo o rito, porque ali tem um viés político mesmo. Alguns dos juízes ali do Supremo já condenou, já processou Bolsonaro, já disse que acabou com o bolsonarismo, já verbalizou ofensas, divergências, até mesmo palavras de ódio contra o ex-presidente. Então ali não tem isenção na hora do julgar. Infelizmente. Mas os advogados estão dizendo assim, olha, está errado. Está errado. O meu cliente não pode ser condenado por causa disso, disso, disso. É claro que nós temos que esperar agora. Mas ouvindo tudo isso, vendo tudo isso, lembrei. Nós, filhos de Deus, nós temos um advogado. Que se nós pecarmos, ele vai até o justo juiz, que é Deus, e diz assim, ó, ele pecou sim, mas ele pediu perdão em meu nome e o meu sacrifício é suficiente para perdoar. O meu sangue é suficiente para limpar ele, lavar ele de todos os pecados. E se alguém que pecou, está pecando ou está em pecado, já é filho, nós temos o acesso a Deus, porque nós temos o advogado, que é mediador, que é intercessor, que é advogado. Então essa é a importância, para você entender, e para quando você alcançar alguém que deseja ter comunhão com Deus e sabe da necessidade que tem de Deus, ela ter esse entendimento. Se ela não tiver um Salvador, se ela não tiver um Senhor, se ela não tiver um advogado, ela não terá acesso a Deus. O que proporciona, que possibilita o nosso acesso a Deus e os nossos pecados perdoados é a pessoa e o sacrifício de Jesus. Então, por que você precisa de um advogado? Por que você precisa de Jesus? Por que você precisa de um Senhor e Salvador? Porque você, na sua originalidade, você é um pecador. E Jesus é um advogado que faz essa mediação junto ao justo juiz pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. É por isso que aquela ideia de uma vez salvo para sempre não funciona. Ali é só uma ideia, porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Filho, ao pleno conhecimento da verdade. E o que é que você acha de tudo isso? A palavra tem resposta para tudo isso? A palavra tem resposta para todas essas questões. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.